jejum intermitente, ele é uma ferramenta que é muito legal. Porém, não é para todo mundo. Por quê? A ter uma alimentação saudável sem o uso de animais e derivados. E aí a gente tem uma parte da população que não consegue. Ela vai ter que suplementar, ela vai ter que ter acesso a profissionais. Antigamente, a gente tinha, né, aqueles remedinhos em casa. Então, tinha um pouquinho de hortelã, tinha um remédio para o fígado, tinha um remédio diurético. E a partir disso, o corpo ele entra nessa homeostase e aí a gente consegue melhorar o nosso humor, a nossa cognição. Porque se você não dormir bem, você não vai ter uma boa cognição. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre um tema, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Eu digo, fique com a gente que você vai virar uma chave na sua consciência. Vamos falar com a nutricionista especialista em fitoterapia e suplementação. Ela é estudante também de neurociência alimentar. Quer saber como funciona o alimento no nosso meio e como a gente pode aproveitar a suplementação natural através da fitoterapia, inclusive, para a gente ter mais bem-estar, mais qualidade de vida? Eu convidei a nutricionista Eliane Grasso. Seja muito bem-vinda aqui em nosso canal. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eliane, olha, essa questão da nutrição, ela mexe, né, com todos nós. Afinal de contas, nós precisamos ter atenção para isso. E eu gostaria que você tirasse algumas dúvidas, inclusive de seguidores e de pessoas que não sabem como lidar com a nutrição ou faz algo por alguma técnica de internet de forma errada, prejudicando o próprio eu. Então, eu gostaria que você esclarecesse muito para a gente aqui. Eu preparei umas perguntas incríveis que vai ajudar bastante a você de casa, inclusive, e se você quiser depois também, a parte 2, você já aproveita e vai fazendo suas perguntas na descrição, depois eu marco com a Eliane Grasso para poder responder as suas perguntas. Mas olha, Eliane, o que te motivou a entrar no universo da nutrição e depois se especializar em fitoterapia e suplementação? Então, Frank, na verdade, o meu caminho, ele era para ser para medicina, né? E aí eu comecei a ver que ia ficar uma coisa distante demais da minha realidade social mesmo, e aí eu comecei a entrar em contato comigo, o que eu queria, o que estava sendo importante para mim naquele momento, e naquele momento eu estava numa busca a respeito da minha própria saúde, que eu tenho artrite reumatoide. E aí eu comecei a entender que através da alimentação eu poderia ter uma qualidade de vida melhor. E um pouco mais para frente eu fui descobrindo suplementos que me ajudavam também a manter essa qualidade de vida. Então, na verdade, eu busquei a nutrição porque eu acreditei que era através dela que eu ia conseguir recuperar a minha saúde, porque para mim foi um baque muito grande. Aos 17 anos, descobri que eu tinha uma doença autoimune e que não ia ter cura. E eu falei, não, como que não vai ter cura? Como que eu vou viver com essa dor? Como que vai ser isso, né? E graças a Deus eu consegui. Eu tomei medicação por 10 anos e hoje eu consigo controlar. Estou em remissão já há muito tempo. Eu perdi até a conta de quanto tempo eu estou em remissão. E é através da alimentação e de todo esse caminho que eu faço de estudo em busca do nosso equilíbrio mesmo, de saúde. Há quanto tempo que você trabalha como nutricionista? Olha, eu me formei em 2008, mas atendo já desde 2006, né, fazia estágio, então aí são quase 20 anos de clínica e trabalhando com o que eu gosto mesmo, que é recuperar a saúde das pessoas, ajudando também a fazer esse caminho que eu fiz, né, e compartilhando com as pessoas, quase há 20 anos. É uma opção, no caso, para nutricionista também escolher trabalhar com a fitoterapia? Você inseriu isso após ou foi junto também com a sua formação?
Não, a gente não tem nada de suplementação dentro do curso da nutrição. A gente aprende sobre suplementação vitamínica quando tem necessidade. Agora, a fitoterapia, ela veio depois também de uma especialidade que eu fiz, que foi de ortomolecular. Então, eu já trabalhava com suplementação, né? E aí, depois a gente precisou ter esse registro para poder suplementar. Então, eu tinha feito a especialização em nutrição ortomolecular, e aí depois eu fiz o curso de fitoterapia para poder prescrever. E como surgiu o seu interesse pela neurociência alimentar? E o impacto também do que comemos no cérebro e no comportamento? Qual o impacto que isso traz? Neurociência do comportamento alimentar. Isso daí me veio na época da pandemia, que eu conheci a mentora que eu estudei durante um tempo, né? E como eu trabalhei com estética durante bastante tempo, eu lidava com pessoas acima, e lido, né, com pessoas acima do peso. E algumas coisas não são explicadas para a gente, né? Então, por que alguns pacientes têm bom resultado e outros pacientes não? Como que você trabalha essa questão da obesidade e com pacientes que têm mais dificuldade a isso? E a neurociência do comportamento alimentar, ela vem dando respostas para a gente a respeito disso. Então, para mim fez muito sentido quando eu entendi, né? Porque apesar, por exemplo, eu sou uma pessoa magra, mas eu passo as mesmas dificuldades. Todo mundo passa as mesmas dificuldades. Então, por que eu, quando eu engordo um pouco, eu sei qual que é a minha dificuldade de emagrecimento, já estou com 41, então, cada pessoa é um bloco diferente. E a neurociência, ela vem explicando que não é uma opção a pessoa ser gorda, né? E aí a gente entende metabolicamente o que acontece. Certo. E existe algum caso ou experiência marcante que tenha acontecido na sua trajetória, assim, que transformou a forma como você enxerga a alimentação, Eliane? Nesse caminho aí, nesse percurso? Eu tenho observado que as pessoas que pela real mudança, né, elas conseguem atingir um objetivo mais satisfatório. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa chega no consultório querendo emagrecer, eu vou na nutricionista para ela passar um cardápio para eu poder emagrecer. Esses pacientes, infelizmente, eles não têm um bom resultado, porque eles estão ali com o objetivo nessa mágica que é a perda de peso. Eu vou lá, ela vai me dar algum suplemento, vou fazer alguma coisa e ela vai emagrecer, eu vou emagrecer. E eu começo a entender hoje que as pessoas que entendem ou se respeitam o metabolismo mesmo, né? Porque é um processo lento, não é da forma como é falado na mídia, e aí a gente tem a internet que traz muitas desinformações, muitas referências que a gente não vai conseguir atingir. Então, o que tem me trazido conforto dentro da minha profissão é que esses pacientes que entendem o que está acontecendo e têm paciência de levar o tratamento, eles têm melhor resultado. Não é a curto prazo, são pacientes que acabam tendo mais compaixão consigo mesmo, entendendo melhor o seu metabolismo, trazendo a mudança da qualidade de vida. Então, por exemplo, coisas marcantes para mim. Eu consegui trazer a consciência de alguns pacientes que não faziam uso de animais e derivados
eu consegui fazer com que eles entendessem qual era a necessidade deles naquele momento, né? Então, esse é um tema que também é muito delicado. Então, a gente tem uma bolha hoje em dia que tem acesso a ter uma alimentação saudável sem o uso de animais e derivados. E aí a gente tem uma parte da população que não consegue. Ela vai ter que suplementar, ela vai ter que ter acesso a profissionais acompanhando como que estão os níveis de vitamina, se a ingestão de proteína está adequada, se o seu intestino tem capacidade, seu estômago tem capacidade de digerir e o seu intestino de absorver esses nutrientes que você está dando. Então, não estou pregando contra o veganismo, o vegetarianismo, não é isso, mas para você estar dentro desse tipo de alimentação, você precisa saber o que você está fazendo. Então, se o paciente não tem condição de se suplementar e de manter a qualidade de saúde dele se ele não tem a capacidade de manter a qualidade de vida sem aquele alimento, então ele está caminhando para uma questão de doença. Então, eu fico muito feliz de conseguir fazer os pacientes entenderem essa importância do que é o melhor para a saúde deles. E aí eu vejo qualidade de vida. Essa, para mim, é o meu prêmio, ver a qualidade de vida do paciente que conseguiu entender que não é só o emagrecimento. O emagrecimento ele vai vir depois. Muita coisa vem antes do emagrecimento. Então, às vezes você faz uma pergunta dessa e as pessoas esperam que os resultados sejam, o paciente perdeu tantos quilos. Não, ele ganhou uma consciência e ali a longo prazo ele vai perdendo. Então, por exemplo, para mim, uma paciente que mantém 6 quilos a menos em 2 anos de tratamento, para mim isso é excelente, entende? Para mim, esses pacientes que tiveram a consciência de, opa, realmente eu estou fazendo uma alimentação aqui que não está sendo adequada, porque a minha saúde articular não está boa, a minha memória não está boa, o meu humor não está bom, está faltando alguma coisa, eu não tenho condição de me suplementar, eu não tenho condição de ir num profissional que vai me acompanhar e vai me orientar. Então, para mim, essas são as grandes transformações que eu vejo no consultório. Eu dei uma pesquisada no Google para ver quais seriam as palavras relacionadas à nutrição, né, do que as pessoas buscam e o que o Google também iria ofertar ali, né, passar para a gente, assim como também os IAs. E as palavras de buscas maiores nas IAs ou no próprio Google, vou colocar o Google, foram emagrecimento, ansiedade, intestino, energia, imunidade, cabelo, pele, unha e transtornos, entre outras mais. Quando falamos de buscas, né, no Google ou numa IA, por exemplo, um dos tópicos mais procurados é como emagrecer rápido, que tem a ver com o que o Google também ofertou ali, né, o que traz ansiedade, né, o que tem a ver com intestino, energia. O que a ciência e a fitoterapia, Eliane, realmente oferece para esse desejo coletivo e o que tem de perigo nisso? O que eu acho que o que mais tem de perigo nisso, hoje em dia, são as referências que a gente tem. Então, as pessoas, elas buscam referência muito no Instagram, não enxerga o que está por detrás daquilo ali e acha que aquilo que está vendo é uma realidade. Então, aqueles corpos magros, shot para isso, não é que o shot não é bom, ele é bom, por quê? Porque eles usam a fitoterapia como, eu estou fazendo isso, eu estou conseguindo esse resultado porque eu estou tomando isso. Muitas pessoas que estão ali no Instagram com aquele corpo seco, malhado, elas estão fazendo um uso de hormônio por trás, e as pessoas não sabem, até mesmo profissionais. Esses dias eu vi uma nutricionista rasgada. A gente sabe, a gente que é da parte da saúde, você sabe, a gente tem uma
quantidade mínima de gordura corporal, né? Então, a mulher tem em torno de 23% de gordura corporal. Quando você vê uma mulher muito abaixo disso, com uma definição muscular muito acentuada, a gente sabe que não é natural. Mas coloca ali, não, se você fizer meu protocolo de 21 dias, você vai emagrecer. Aí tem os chás, aí tem isso, aí tem aquilo, né? Tem toda uma gama de milagres para a pessoa emagrecer. E eu acho que isso é o mais perigoso. Eu acho que o perigoso é a pessoa querer esse milagre. Então, ela coloca para um terceiro, e ela não traz a responsabilidade para ela. Então, é o que eu falo, o emagrecimento, ele é uma consequência de várias atitudes. Eu vou te dar um exemplo. Eu, há 20 anos, trabalhando com isso. Estou com 41 anos, a minha estrutura corporal mudou. Há pouco tempo, eu percebi que o meu metabolismo não estava mais reagindo da forma como eu gostaria que ele estivesse reagindo. Então, o que eu falei? O que eu pensei? Eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que mudar o meu estímulo de cardio, eu tenho que mudar o meu estímulo de treino, como é que está meu sono. Percebi que o meu sono não estava bom. Se o sono não está bom, não adianta. É o primeiro passo, o sono não está bom. Então, as pessoas querem emagrecer, mas tem o emagrecimento está aqui em cima, e embaixo tem um monte de coisa para a gente buscar antes desse emagrecimento. E esse conhecimento da neurociência, ele traz essa lucidez do que você precisa fazer para dar as melhores condições do seu corpo entrar nessa homeostase. Porque é isso, seu corpo ele vai buscar sempre a homeostase. Quando você tem esse conhecimento, você ajuda o seu corpo a manter da melhor forma essa homeostase, e aí as coisas, o corpo ele já começa a responder. Quando você traz para ele o que ele precisa, ele agradece, e aí ele começa a responder de uma melhor forma. Então, a gente tem sim ferramentas dentro da fitoterapia que você pode trazer para isso. Então, por exemplo, a gente tem alguns fitoterápicos que ajudam na regulação da glicemia, e isso faz com que você tenha menos apetite. Tem vários fitoterápicos que fazem isso. A gente tem fitoterápico também que te ajuda, que são estimulantes, que te ajudam a melhorar a qualidade da atividade física. A gente tem suplementação que te ajuda, né? Então, assim, como é que eu vou com essa preguiça que eu tenho? Calma, você não precisa ir sozinho. A gente tem ferramentas que te ajudam a entrar nesse caminho. Não é sofrendo, não precisa sofrer para chegar lá. Você só não pode ter pressa. Uhum. Ansiedade e compulsão alimentar. Quais suplementos e plantas medicinais que podem ajudar e quais cuidados devem ser tomados nesse caso, Eliane? Olha só, aí a gente entra num ponto bem delicado, porque quando a gente fala de ansiedade e compulsão alimentar, a gente está entrando num campo psíquico. E aí, às vezes esse paciente, ele precisa ter acompanhamento de terapia, algumas vezes, dependendo do tipo de compulsão e do tipo de comportamento, até medicamentoso, e aceitar ter esse acompanhamento. Eu tenho um caso recente de um paciente que veio para mim, ele tinha muitas questões, e aí eu fui convencendo a ele de que ele tinha um quadro de compulsão. Ele veio para mim porque ele tinha um quadro de compulsão muito grande. E aí eu comecei a perceber que, assim, eu não dava para fazer sozinho o meu trabalho, eu tinha que ter apoio multidisciplinar. Então, ansiedade e compulsão alimentar, a gente trata normalmente em equipe, sabe? Eu faço o meu trabalho, mas eu também preciso que esse paciente
entenda se ele vai conseguir fazer isso só comigo ou não, porque não é assim, todo mundo tem episódios de compulsão, mas quando a gente fala de compulsão alimentar, já é um paciente que está tendo questões, e às vezes o que acontece é que ele nem percebe os momentos de compulsão alimentar, sabe? Então, por exemplo, dentro da... Desculpa, você diz desregrado emocionalmente, ou que precisa de auxílio também de um outro profissional da saúde para poder trabalhar o mental, coisa do tipo? Sim. Aí vai fazer um tratamento, um acompanhamento com o psicólogo também, para ver, porque o que acontece? Esse comportamento, ele é resposta de alguma coisa que está acontecendo. Certo. E essa coisa que está acontecendo não é a nutrição que vai resolver. Entende? Então, às vezes, para uma ansiedade, a gente tem coisas naturais, a gente tem, por exemplo, magnésio. O magnésio faz a gente relaxar. A taurina, se você coloca ela sublingual, tem a capacidade também de te relaxar. A camomila, né, uma tintura, até uma valeriana. Uma valeriana, nós não receitamos valeriana porque ela é de prescrição médica, mas é um fitoterápico que é muito bom para acalmar os nervos, que é, por exemplo, até maracujina, que é uma coisa que você pode comprar de fácil acesso. Essas coisas, elas ajudam a acalmar os nervos. Só que hoje em dia, com esse estímulo que a gente tem, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, às vezes, o paciente, ele não se enxerga naquela situação de, eu preciso tomar um medicamento para ansiedade, e às vezes precisa, porque você não precisa passar mal sozinho. Eu não estou conseguindo. Pede ajuda. Não está conseguindo? Pede ajuda. Existem muitos profissionais prontos para te ajudar a fazer essa travessia. Então, às vezes fica na culpa de, eu tive uma compulsão alimentar, eu não consigo, não vou emagrecer. Tá, mas você está tendo compulsão alimentar porque você está tendo um desequilíbrio, não está conseguindo dormir direito. Não é melhor, por um momento, você tomar uma medicação que vai te ajudar a se estabilizar? E aí as pessoas também têm medo, se eu tomar uma medicação, eu vou tomar ela para sempre. Não é assim. Não é assim. Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar. Eu sei que hoje tem custos a respeito disso, mas a gente tem no SUS, o SUS funciona. O SUS funciona. Então, a gente pode sim ir no médico da família e falar, olha, não estou dormindo bem, estou sentindo ansiedade, senti que meu peso está aumentando, entendeu? Quando é caso de obesidade, eu tenho também um paciente que eu falei para ele, a gente vai pedir a medicação das canetas pelo SUS, vamos ver, eu não sei se é possível ou não, mas ele é um paciente obeso e é recomendável. Então, quer dizer, olha só, a Eliane, se recomendaria a caneta? Não para qualquer um, mas para ele, sim. Entende? Não é só o caso da fitoterapia. Tem paciente que eu posso ter muitas coisas na fitoterapia que são legais, mas para ele precisa de uma outra medicação. Então, a gente precisa também, como profissional, saber até onde a gente consegue ajudar esse paciente ou não. Já que você entrou aí nesse ponto das canetas, já vou aproveitar, isso seria uma pergunta lá na frente, mas eu já vou aproveitar e perguntar sobre isso. Essas canetas, né, emagrecedoras, tudo, você falou aí que tem situações que sim, pode ser indicado, mas isso virou, como tudo, né, nesse mundo de, meu Deus, uma moda, né, onde as pessoas sem critérios muitas vezes buscam, né, pelo embelezamento, pela vaidade, não pela necessidade ou pela saúde em si. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Eliane? Frank, na verdade, essa busca milagrosa, ela sempre existiu. Eu trabalhei com um endócrino desde do meu estágio, e ali eram dadas medicações, na época era possível usar anorexígenos, então Femproporex, Anfepramona, esses tipos de medicação, que são anorexígenos, ou seja, impedem que você sinta fome.
Então, antigamente eram essas medicações, hoje são essas canetas. E sempre custou muito caro, né? E eu ainda acho que a caneta, hoje, ela é a melhor alternativa, porque a gente tem esses pacientes que são obesos e que tem uma questão ali de diabetes, e não é só diabetes, é toda uma síndrome metabólica. Essas canetas, elas ajudam muito quando o paciente tem a indicação, né? Então, é uma judiação, porque acaba que quem não tem a necessidade acaba se prejudicando, porque vai perder muita massa muscular, vai passar mal, não é uma medicação fácil de tomar, né? E aí as pessoas passam por isso, né? Olha só que coisa. Elas passam por isso, né? Passam mal em troco por estética e assim. Daqui a pouco ou vai usar, porque outra coisa, a caneta para o obeso não é só um tratamento. É uma medicação que provavelmente ele vai tomar a longo prazo. Entende? A longo prazo. A gente não tem uma estimativa de falar, você vai. É como o diabetes tipo 1, não tem como você parar de usar a insulina, né? Então, lamento que as pessoas estão buscando assim e não sabem o mal que estão fazendo para a saúde, porque se são essas pessoas magras, Frank, com paciência, se não tem paciência com ela mesma, com o processo dela mesmo, então assim. É lamentável, né? Porque tá uma enxurralhada de pessoas, né? A gente vê aí até mesmo influenciadores, artistas fazendo isso, de uma certa forma, levando o espelhamento, né, para a população que muitas vezes não tem informação e não busca por ela, a se prejudicar, né? E aí, só quem passa por alguma situação de saúde, muitas vezes é que vai valorizar, ou quando acontece, vai entender o quanto que é importante a gente cuidar e fazer a prevenção, né, de toda a situação, né? A gente está aqui, né, minha esposa está passando por esse tratamento oncológico e eu percebo quanto que a gente precisa olhar pelo nosso corpo, quanto que a gente precisa olhar pela função mental, né, o quanto que a gente precisa estar integrado nessas consciências e, por que não dizer também, do nosso espiritual, né, Lick? Então, eu sempre digo que é importante, né, a tríade, né, no programa Céu que a gente fala espírito, mente e corpo, e é exatamente isso, a gente entender o que está em falta para poder trazer a ordem, né, também do o que está em desordem para trazer essa ordem, o que está faltando para a gente poder trazer o acréscimo daquilo que pode ser preenchido, né, diante dessa necessidade do nosso corpo, né. Então, muito, muito bom você colocar isso e que sirva também de alerta, né, para as pessoas que pensam em fazer isso de forma desordenada. Lembrando, a Eliane falou aí que pode ser feito em situações específicas, no caso, para a saúde. Outro tema que é bastante buscado na internet, Eliane, é alimentação para imunidade. Existe um protocolo natural ou fitoterápico que realmente fortalece o sistema imune? Qual a importância da gente dar atenção para a imunidade? Frank, olha só, há controvérsias, tá? Então, hoje, quando a gente fala de artigo científico, você tem uma parte dos artigos que falam que coisas funcionam e outra parte fala que não teve resultado. Eu vou falar de mim. Tá. Eu vou falar de mim. Então, eu tenho uma questão que é artrite reumatoide. É uma doença autoimune. Então, eu vou até linkar com o que você trouxe antes, que é o que falta em nós. Como que eu consegui chegar nessa remissão, né? Essa coisa de você buscar dentro o que falta para você poder ir atrás, sabe? Então, tem várias coisas que estão ligadas à imunidade. Então, coisas que podem ajudar a gente. Eu vou falar de mim. Uma das plantas que eu gosto muito para a imunidade é a equinácea púrpura.
ela é uma raiz e ela dá uma flor de cor púrpura, por isso que ela chama equinácea púrpura, né? E esse fitoterápico, ele me ajudou muito num processo alérgico que eu tive, e depois eu reparei que ele também me ajudava no processo da artrite. Então, ele é uma das ferramentas que eu uso para ajudar também os meus pacientes a passarem por processos de imunidade. Outras coisas que eu gosto bastante são os adaptógenos. Então, a gente tem a maca peruana, é um adaptógeno, ginkgo biloba, marapuama, tem nossa, a gente mora num país tão abundante de remédio natural, e eu sempre incentivo as pessoas a terem esse conhecimento, porque elas podem ter em casa. Então, por exemplo, o que são esses adaptógenos? Adaptógeno é quando você usa alguma ferramenta que vai te ajudar a passar por uma situação de estresse. Então, vamos supor, eu vou fazer uma viagem e essa viagem vai durar 8 horas. Então, ali você pode pegar mudança de temperatura, você pode pegar se molhar, ou você pode ficar sem dormir, e isso provavelmente vai mexer na sua imunidade. Quando você usa esses adaptógenos, ele já dá um reforço para o seu corpo, para você não sentir tanto o impacto dessas variações. Então, a gente tem, sim, para cada paciente, na verdade, tem uma indicação diferente, dependendo da patologia que tem também, pode um, não pode outro, dependendo da idade também, mas para a imunidade a gente tem bastante coisas, e assim, o que a gente tem em casa que a gente pode usar é a cúrcuma, o gengibre, né, na nossa alimentação diária, e alho, são coisas naturais que no dia a dia, a alimentação, ela já traz esse benefício, então a gente não precisa suplementar. Quando você tem uma alimentação equilibrada, uma coisa, por exemplo, a aveia, as beta-glucanos da aveia, elas trabalham muito na parte imunológica, porque elas trabalham na saúde intestinal. Então, a gente tem na alimentação já elementos que ajudam nessa parte imunológica, né? Porque nós temos o nosso sistema imunológico funcionando muito bem, e a gente tem coisas como eu, que tem uma questão extra de imunidade. Então, eu uso alguns fitoterápicos e uso algumas vitaminas também que eu sei que me ajudam. Ômega 3, vitamina D, né? Que vão complementar a minha alimentação. O intestino, hoje em dia, né, ele está sendo conhecido como o segundo cérebro. Qual é a relação entre a saúde intestinal, a mente e as emoções, né? Porque virou nós seres humanos somos muito movimentados pelas modas, né? Às vezes é algo que já é tão antigo, mas vem à tona de uma outra forma. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Totalmente. O nosso intestino, ele é realmente um segundo cérebro, tanto que ele tem um plexo entérico. Ele tem uma rede neural que é só dele. Então, tem neurônios, Frank, que são ligados do intestino direto no cérebro. Uau. O que um pensa, o outro reage. O que um está sentindo, ele manda informação lá. Isso daí é a base da neurociência do comportamento alimentar, porque eles se conversam o tempo todo. E aí eu falo uma coisa que é muito importante. O que você falou da moda, a gente tem essa moda ligado ao intestino, da inflamação sistêmica, da inflamação crônica. Essa inflamação crônica de baixo grau está totalmente ligado a essa questão do cérebro-intestino, porque a saúde do intestino vai refletir na sua saúde cerebral. Então, se você tem uma permeabilidade muito grande na sua parede do intestino, com certeza você tem uma permeabilidade também na sua barreira hematoencefálica. Então,
Às vezes, as pessoas falam dessa questão eu estou inflamado, estou inflamado. Isso, na verdade, é uma inflamação de baixo grau que vai acontecendo. Essa é a base das doenças sistêmicas, tá? Uhum. Então, quando a gente fala de doença metabólica, todas nascem desse desequilíbrio da flora intestinal com essa comunicação do cérebro que começa a não funcionar tão bem. Então, faz todo sentido, sim, falar que o cérebro é o nosso segundo intestino, porque ele está o tempo todo mandando informação. E quando o intestino não está com a flora da forma como ela deveria estar, não está funcionando bem, não está com a quantidade de água, as células estão ressecadas. Então, assim, quando o intestino não está bem, com certeza a sua saúde mental também não está bem, você também não tem clareza, você começa, a gente fala enfesado, né? Estou enfesado, literalmente, né? Porque realmente é isso, né? Outra questão também que eu percebi, estudando um pouquinho aqui antes de começar a entrevista com você, muita gente pesquisa sobre queda de cabelo, pele e unha. A suplementação ajuda nessa questão também desses cuidados? Ajuda, Frank. A gente tem muitos influencers hoje em dia vendendo vitaminas para isso, né? A questão é que realmente ajuda. Se você tem falta de vitamina, você vai perder cabelo, mas não é isso. Isso daí é consequência de uma falta de absorção, porque às vezes não adianta você dar a suplementação se o intestino não está preparado para absorver aquilo, entende? Então, as vitaminas, elas ajudam, mas a gente tem que saber que antes de você dar a suplementação, a sua saúde, a sua alimentação, ela está adequada. Então, se a minha alimentação está com reguladores, que são as frutas, as verduras, os legumes, se eu tenho esse bloco, mais o bloco da proteína, mais o bloco das gorduras, que são super importantes, as pessoas demonizam, se eu não estou tirando carboidrato suficiente, né, se eu estou dando energia para o corpo suficiente, e ainda assim o meu cabelo está caindo, a minha unha está quebrando, a minha pele está ressecada, então a gente vai buscar essa suplementação para poder ajudar, mas primeiro você precisa ter a sua alimentação adequada. Outro ponto é, pessoas que não conseguem ter uma alimentação adequada, eu não consigo comer, então a gente vai suplementar, não tem problema, tá bom? Então tem que entender também que a gente não está buscando uma perfeição, a gente vai adaptar à vida que o paciente tem. Por quê? Porque a gente não consegue ser perfeitinho em tudo. Então, a gente usa suplementação, sim, nesses casos. Nessa primeira parte aqui da nossa conversa, eu fiz uma pesquisa, né, exatamente no Google, para perceber o que as pessoas estavam buscando, para você que chegou agora, que está nos acompanhando. E aí, eu percebi também que a busca sobre cansaço, falta de energia e fadiga mental, o que funciona de fato e o que é só marketing tratando de suplementos, já que você entrou nesse tema? Olha, vamos voltar um pouco, que aí depende da alimentação das pessoas. Então, numa certa ocasião, me chegou uma conhecida e falou, nossa, eu fui fazer um exame de vitamina B12 e a minha B12 estava 87. Eu nunca vi uma B12 tão baixa. Aí eu falei, você vai ter que suplementar injeção, né? Então, você vai lá no médico, não sou eu que vou te orientar, porque injeção não é nutricionista. E, no caso dela, não dava para ser suplementação, porque era uma quantidade, ela estava com uma B12 muito baixa. Então, é uma pessoa que eu já tinha reparado que, eu falava, não, mas essa pessoa, ela não entende o que fala, ela perde a atenção muito fácil. Ela estava com um comportamento estranho, sabe? Uhum. E aí depois ela me trouxe essa questão. Então, qual que é a questão?
A questão é o tipo de dieta que a pessoa faz. Ela estava tendo uma dieta de alimentação viva, vegana, restrita, né? E não estava dando atenção à suplementação. Eu sempre friso isso. Não é o tipo de dieta que você está seguindo, mas é se você está conseguindo equilibrar a sua saúde de acordo com o que você está ingerindo. Se você não está conseguindo equilibrar, você vai ter que suplementar. Então, falta de concentração, cansaço mental. Você imagina, Frank, que as nossas enzimas, elas usam vitamina, o nosso corpo, ele usa vitaminas e enzimas o tempo inteiro. A gente tem coenzimas que, né, são, por exemplo, coenzima Q10, tem outras vitaminas que estão ali o tempo todo na função de gerar energia. O cérebro, ele usa muita energia, muita energia. O nosso corpo, ele trabalha para manter essa caixa aqui funcionando muito bem, porque ele é o centro do comando, entendeu? Então, se você não dá o que ele precisa, bainha de mielina, ômega 3. Então, a gente precisa dar ômega para o nosso corpo. O homem, ele começou a evoluir mais a partir do momento que ele começou a comer cérebro de outros bichos. Por quê? Por conta do ômega 3. Então, precisa sim ter esses cuidados de suplementação. Agora, não é qualquer suplementação, né? Então, a gente vê, por exemplo, a melatonina. A melatonina é uma coisa que está muito na moda, e é uma suplementação muito legal de usar, mas não é para qualquer um e não é para qualquer momento. A melatonina, ela é hormônio. Então, quando a gente trata de hormônio, a gente vai ter consciência de que a gente está mexendo no metabolismo de outras coisas. Então, por exemplo, a melatonina, ela altera o metabolismo da glicemia. Então, se você já tem uma predisposição à resistência insulínica, não é indicado que você use melatonina sem indicação, sem acompanhamento médico. Entende? Então, esses são os perigos de quando a gente vai nas modas, né? E a gente tem, assim, muitas modas, muitas restrições, muitas indicações, muito tudo. E aí fica até complicado a gente saber o que, de fato... É outra coisa, Frank, eu sempre prego que, assim, cada um tem que ser seu guia, sua cabeça é o seu guia. Então, você precisa ter conhecimento bom para saber como se curar. Porque a gente tem uma capacidade de manter um mínimo da gente, entendeu? Aí, quando a gente não consegue manter aquele mínimo, aí a gente vai para um outro profissional. Então, hoje fica complicado porque tem muita desinformação na internet. Por outro lado, tem muitas coisas que as pessoas podem fazer que pode se ajudar. Então, assim, eu não sou completamente contra a automedicação, a autossuplementação. Eu sou contra você não buscar um profissional, pelo menos uma vez na sua vida, para falar, indicar, né? Isso pode. Isso vai fazer bem. Passe em uma consulta. Sim. Sim. Elaine, quais plantas e suplementos você considera valiosos na saúde mental, especialmente tratando-se de memória, de foco e prevenção de doenças neurodegenerativas, já que você falou aí há pouco também da questão da memória, né? Bom, o primeiro alimento são as carnes. Então, a carne, os animais, os derivados que são a base ali da B12, esse é o primeiro alimento. Então, outros alimentos que... Vamos falar assim de minerais, a gente tem o zinco, que é muito importante também, o magnésio para fazer esse relaxamento também da parte mental. Eu gosto bastante de usar o ginkgo biloba. Ginkgo biloba, eu acho ele um neuroprotetor muito legal, assim, que não tem contraindicação, poucas são contraindicação, e que várias idades você pode usar, ajuda bastante
em idosos, nesse cansaço mental, assim, dos idosos, sabe? Dá um conforto legal. E castanhas, os peixes, a sardinha. A sardinha é um alimento barato, é um alimento que a gente tem de norte a sul no Brasil, riquíssimo em ômega 3, mas quem não pode consumir peixe, consumir pelo menos a linhaça na forma de farinha, né, na forma de creme de linhaça, ela triturada, né, que eu quero dizer, não é a semente integral, tem que quebrar essa semente para a gente conseguir usar o que está lá dentro. A chia também, a única questão é que tem que tomar cuidado com a caloria, né, porque são sementes, são ricas em óleo, então aumenta um pouco a caloria, mas também é uma fonte de ômega importante para a saúde cerebral. Uhum. Certo. São os alimentos mais indicados. Existe algum risco, você falou agora há pouco também, né, de a necessidade de buscar um profissional, mas existe algum risco de uso indiscriminado de fitoterápicos, já que hoje é fácil comprar na internet sem orientação, Eliane? Sempre tem risco. O problema é que as pessoas não relatam, né? Muitas das vezes que a pessoa tem um problema de saúde em casa, dificilmente ela vai ligar para a Anvisa e vai falar, tomei esse remédio aqui e tive uma reação e tal. Mas eu acho que o que mais me preocupa são fitoterápicos que acabam mexendo no metabolismo hepático, que são hepatotóxicos. Então, tem muitas plantas que são hepatotóxicas e as pessoas usam indiscriminadamente. Esse, para mim, é o que eu fico mais preocupada. Vou dar um exemplo aqui da minha região. A gente tem a erva baleira, que é a Cordia verbenácea. É uma das plantas também que eu sou apaixonada para uso tópico. Ela é extremamente analgésica, só que ela não tem indicação de fazer uso oral, porque ela é extremamente hepatotóxica. Aí na nossa região tem o costume de usar ela via oral. Então, e algumas regiões, na verdade, porque essa é uma erva que ela é abundante na Mata Atlântica, mas ela também, eu morava em Minas, na época que eu morava lá em Minas, Cerradão lá, né, e também tem um monte, então eu acho que ela tem de norte, nem sei, mas tem muito no Brasil, ela tem um cheiro de caldo quinora, então as pessoas usam de tempero, no feijão, sabe, em coisas assim. Eu tenho uma árvore dela que também eu amo. Pega essa planta, dá uma macerada nela, assim, joga no álcool 90% e pode usar ela tópica, porque ela é excelente. Para essas dores da artrite, na época que eu tinha muita dor, eu usava eu fazia mesmo, e usava tópico. É excelente. Então, tem sim risco, né, de você usar, às vezes, coisas que não são indicadas, mas como existe uma cultura popular de uso daquilo, as pessoas acabam usando. Qual a diferença, Eliane, entre suplemento que realmente tem comprovação, eu digo científico, e aqueles que são só tendências? A gente vê muito isso hoje em dia na internet, né? Olha só, Frank, como que funciona? O nosso conhecimento científico, nós vamos para a base, para o campo, buscar informação. Então, aonde que a gente aprende? A gente aprende, a ciência aprende em quilombo, em aldeia, com o povo da mata. São os mateiros, os raizeiros, as benzedeiras. A ciência vai atrás das pessoas para ver o que usa, o que aquela população usa. Aí ele vai falando, né? O pajé vai falando, essa raiz aqui usa para isso. Você sabe do que eu estou falando. Você pega um mateiro, né? Você pega um mateiro e ele vai falando, aqui tem guaco, sentiu o cheiro de Vick. É uma delícia. Eu amo esse tipo de rolê. Amo esse tipo de rolê, de sair na várzea e ver qual é o remédio que tem disponível ali.
Então, fica muito complicado nesse sentido. Quando você me falou isso, me veio isso. Na cultura popular, tá cheio, e assim, é uma dó que hoje está se perdendo essa troca de saberes, sabe? Mas, de forma geral, eu gosto de ouvir o que os locais têm para passar. Eu acho que é melhor buscar informação com os mais antigos do que os que estão lá no Instagram trazendo novidade. Quer usar coisa popular? Vai lá no seu avô, na sua avó, na sua vizinha, que ela vai ter uma receita melhor e mais confiável do que essas modas de Instagram hoje em dia. O brasileiro, né, aqui nós somos ricos, né, com todo tipo de planta que nós temos. E como nós, brasileiros, né, podemos usar essa fitoterapia de forma segura, considerando, então, essa riqueza, né, de plantas medicinais que a gente tem? Então, o ideal é sempre você saber, né? Buscar saber quais são as plantas que você tem por perto, buscar também. Você pode plantar coisas para te ajudar. Por exemplo, aqui eu moro em casa, né? Mas eu já trouxe de São Paulo alguns vasinhos. Então eu tenho anador, eu tenho erva baleeira. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho alguns chás, eu tenho cidreira, capim-santo. Então você pode ter algumas medicações perto para você usar mesmo, né? E buscar também ter esse conhecimento, essa troca de saberes. É muito bom, quando tiver a oportunidade, de estar com pessoas mais velhas ou rodas de troca de saberes, ouvir o que as pessoas mais velhas faziam, porque aquilo lá é mais seguro. Se o mais velho fazia, se sua avó fazia e construiu sua família, então provavelmente aquilo é seguro, né? Então, a gente pode buscar essas informações com as pessoas locais mesmo. Então, por exemplo, eu moro em Peruíbe. Peruíbe, aqui a gente tem algumas aldeias, e nessas aldeias tem vivências de fitoterapia indígena. É legal de estar nesses lugares e ouvir o que esses locais têm para passar, para a gente poder também resgatar essa cultura desse autocuidado com mais segurança. Então, por exemplo, cada região tem o seu bioma, e dentro de cada bioma tem a sua fitoterapia. E a forma de usar, às vezes é uma entrecasca, às vezes é uma raiz, às vezes é folha, às vezes é o caroço. Então, eu recomendo bastante que todo mundo que tiver a oportunidade de entrar em contato com os povos originários, os povos mais antigos aqui da região, de cada região, e para poder conhecer mais o seu bioma e também ter esse hábito de cultivar alguma coisa, ter alguma coisa em casa, sabe? Um remédio para dor de cabeça, um remédio para má digestão. Eu tenho cateja aqui também, que é remédio para o fígado. Então, tenha alguma coisa em casa que você mesmo possa fazer. Antigamente, a gente tinha, né, aqueles remedinhos em casa, então tinha um pouquinho de hortelã, tinha o remédio para o fígado, tinha um remédio diurético, sempre tinha, os nossos avós sempre tinham aquele remedinho ali, e a gente, infelizmente... Era o mimo, né, o cuidadinho, né, o cuidadinho com o neto, com o filho, tudo no passado sempre existiu, e é engraçado que você falando disso, até lembra, assim, o cheirinho, sabe, do que a minha avó fazia, incrível. Poejo. É? Do poejo. Desculpa ter interrompido, só acrescentando que me veio a memória aqui. Só completando também,
Eu fiz o meu orientador da fitoterapia, ele tem um projeto que chama Quintais Imortais. E aí, desde que eu fiz o curso com ele, da fitoterapia, eu como uma semente dele, que foi muito importante para mim, isso me abriu as portas, assim, muito, que graças a Deus eu tive a oportunidade de dar uma volta e conhecer um pouco de alguns biomas nossos. Eu trago comigo também de manter o meu quintal imortal, e passo isso também para os pacientes. Isso, para mim, esse resgate é muito importante. Só complementar isso, assim, eu queria trazer a memória dos quintais imortais. Maravilhoso, maravilhoso. O que a neurociência já descobriu sobre o poder dos alimentos no humor, no sono e na tomada de decisões, Eliane? Essa questão nossa do sono, né? Então, a gente tem lá no começo do nosso sono a liberação da melatonina. Então, vai começar todo um processo do sono e tal. Quando essa homeostase ela é quebrada, automaticamente isso vai mexer no seu humor, vai desregular o seu humor. O que a neurociência ela traz algumas ferramentas para que você possa melhorar a qualidade do seu sono. Então, ela te traz os conhecimentos do seu ciclo circadiano, da gente encaixar a nossa vida no ciclo circadiano. E a partir disso, o corpo ele entra nessa homeostase e aí a gente consegue melhorar o nosso humor, a nossa cognição, porque se você não dormir bem, você não vai ter uma boa cognição. Você não vai ter um humor bom. Se você não tá conseguindo pensar direito, o seu humor não vai ficar bom. Porque você quer ter atenção em uma coisa e tem outra coisa te tirando a atenção, isso já naturalmente já não é bom. Se você não tá com o sono direito, então tudo começa lá no sono, viu, Frank? A gente não releva um pouco essa questão do sono, acaba indo dormir muito tarde ou com muita iluminação, não considera da forma como deveria. O que a neurociência fala para a gente vamos olhar para o nosso ciclo circadiano. Não é que você precisa amanhecer com o galo, entendeu? Não é isso. Mas a gente precisa entender que nós não somos noturnos. Não somos. Não somos noturnos. Então não tem eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Não. Você, assim como toda a natureza, tem uma faixa de período que você vai acordar, depois tem uma faixa de período que você vai se alimentar, e depois tem uma faixa de período que você vai descansar. Nessa faixa de período que você vai descansar, você vai fazer jejum. E o jejum também está incluso na saúde do sistema de restauração do sistema todo. Então, a neurociência, ela traz esse conhecimento para a gente. Está acontecendo um monte de liberação de hormônio, não é para você dormir, não é assim, vou deitar e vou dormir, não. Primeiro, começa a baixar a luz do ambiente. Começou a baixar a luz do ambiente, a nossa retina, para o nosso núcleo do acúmbens aqui, é curto o espaço. Começou a baixar, o cérebro já começa a falar, agora está na hora de você liberar melatonina, vamos botar o corpo para dormir. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não durmo, eu desperto nessa hora. Por que você desperta nessa hora? Porque você enfrentou aquele momento, e se você enfrentou aquele momento, o seu cérebro falou, opa, ela vai precisar de adrenalina, ela vai precisar ficar esperta aqui, porque está acontecendo alguma coisa que ela não vai poder dormir. Então, vamos colocar energia nesse cérebro. Então, não é que você é noturno, é que você enfrentou esse momento, e aí é homeostase. Se você precisa ficar acordado, se alguém, vamos supor, você está dormindo, no seu melhor do sono, 15 para as 4 da manhã, seu amigo te liga e fala assim, tô passando mal, você precisa me levar no médico. Você vai despertar e você vai ir. Eu tô fazendo a quaresma, 4 horas da manhã eu levanto para rezar.
eu tô com sono, mas eu me propus aquilo, eu vou fazer. Então, o nosso corpo, ele tem uma homeostase. Se você precisa ficar ali, você vai ficar. Só que se você fizer isso a longo prazo e não regular, então o que acontece? Eu tô acordando às 4 da manhã. Eu me propus a fazer isso 40 dias. Qual que é a minha compensação? 8h30, eu tô na cama. Tem que regular. Tem que regular. Porque senão, o humor não imagina, eu vou chegar depois de 40 dias, um monstro, se eu não dormir bem, né? Então, o que mais me vem na cabeça para te dar essa resposta sobre essa questão que reflete na nossa saúde mental e a neurociência é falar a respeito do quanto é importante a gente respeitar o nosso ciclo circadiano e em relação a isso, o tempo da gente dormir e o nosso tempo de jejum também, para a gente ter essa restauração global aí do nosso corpo, e aí manter isso ajuda muito, é a base para a gente manter a nossa saúde. Você falando aí do jejum, então já aproveito e já peço para você falar um pouquinho, né? Você falou da importância, né, do jejum, de uma certa forma é o jejum natural, que a gente faz sem tanta programação, né, que o nosso corpo precisa durante o sono. E esses jejuns que a gente está vendo, né, tanta gente falando sobre isso, o jejum intermitente, isso traz saúde para o ser? Onde mora o perigo disso? Super, Se houver, né? Se houver. Super legal você falar disso, Frank, porque vai bater com uma pergunta que você fez lá atrás, que é sobre a compulsão alimentar. O jejum, é como eu te falei, né? Todo mundo entra em jejum. Se você vai dormir e você não levanta no meio da noite para comer, você está em jejum. Então, né, todo mundo faz esse jejum natural. O jejum intermitente, ele é uma ferramenta que é muito legal. É muito legal. Porém, não é para todo mundo. Por quê? Em casos de restrição e pessoas que são extremamente ansiosas, vai dar gatilho. Então, provavelmente essa pessoa vai ter compulsão alimentar. Então, Frank, eu falo uma coisa para você. Hoje em dia, eu tenho uma responsabilidade imensamente maior para os pacientes, principalmente eu atendo muitas mulheres, né? Mas eu tomo muito cuidado para mulheres que chegam e me pedem, falam, olha, eu quero fazer jejum porque eu gosto assim e tal. Eu tenho um olhar assim, ó, vamos tentar não fazer o jejum? Por quê? Quanto mais restrição eu colocar para esse perfil, tem um perfil de pacientes. Quanto mais restrição eu colocar, pior vai ser. Pior vai ser. O rebote é muito maior. Então, é sim uma ferramenta muito legal. Eu sou adepta do jejum intermitente. Eu gosto de fazer de vez em quando para dar uma regulação. E, ó, uma coisa também. Não é porque você está fazendo o jejum intermitente que você vai emagrecer. Muitas pessoas fazem o jejum e não faz déficit calórico. O que emagrece é ou você comer menos ou você gastar mais. Então, não existe outro jeito. Ou você come menos ou você gasta mais. O ideal é a gente controlar isso daí. Por que é legal ter um acompanhamento de um nutricionista? Para a gente justamente calcular essa pequena diferença e te ajudar a fazer essa travessia ao longo do tempo. Então, para isso aí é um estudo grandão, tá? E aí a gente conseguir trabalhar o jejum de uma forma saudável e não de uma forma de chicote, de autoflagelo, sabe? Tá ali, tá morrendo de fome, tá desesperado e ainda falta 4 horas para comer, porque eu tô fazendo jejum de 16 horas. Se não for natural, se não for bom para você, não faça. Não faça. Se está te deixando ansioso, não faça. Não faça. Porque vai te gatilhar. Ah, não, eu consigo. Vai fazer 1 semana, 4 dias. Não vai fazer mais. Daqui a pouco vai fazer. E o perigo disso
é que quando a pessoa sai da linha, porque não aguenta segurar muito, engorda muito rápido, porque é uma resposta metabólica. Eu tive na ausência durante muito tempo, agora que eu tô tendo, eu vou carregar a minha reserva, porque é capaz essa pessoa tirar minha alimentação de novo. Então, eu vou fazer a minha reserva. É uma resposta metabólica, tá? Isso é neurociência do comportamento alimentar, é como essas células se comunicam entre si e como que elas jogam essa informação lá, e isso vai responder num tipo de comportamento que você está tendo. Uau, muito bom, Eliane, muito bom mesmo. Bom, como os ultraprocessados e o excesso de açúcar, né, afetam o funcionamento cerebral e a nossa saúde mental? Frank, está totalmente relacionada com esse assunto que a gente está falando, porque esses elementos, eles vão prejudicar a nossa barreira lá do intestino. Lembra que eu te falei que quanto Sim. mais permeável ela tiver, pior é, porque isso aumenta a inflamação de baixo grau. Esses elementos, também não vamos demonizar. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: a gente sabe que alimentos industrializados não são bons, todo mundo sabe disso, tá? E aí, o que eles fazem? Eles realmente atingem a nossa mucosa intestinal e aumentam essa permeabilidade, fazendo com que se instale muito mais rápido a inflamação de baixo grau. Ok. Porém, a gente não precisa demonizar nenhum tipo de alimento. O que acontece? Se você está numa viagem, ou está numa festa, ou está no final de semana na praia com o seu filho, você pode ter esse tipo de alimentação, fritura, a gente pode comer o que quiser, Frank. Isso que eu quero passar para as pessoas também, deixar esse recado. Coma o que você quiser, aprenda a se satisfazer, aprenda a ter equilíbrio. Não é só coisas boas, nós não somos só coisas boas, nós não somos. Então, o nosso corpo, ele dá jeito sim. Você não precisa passar uma vontade, uma restrição, passar um desejo, porque aquilo é um alimento industrializado. Ah, não vou comer salsicha porque é o pior alimento do mundo. Come! Come! Você está numa oportunidade. Só não ter isso como hábito todos os dias, né? Mas trazer com leveza uma vez ou outra, não, né? Não tem. Exato! Por exemplo, uma das coisas que não faz bem e que eu gosto de comer é linguiça. Linguiça é um alimento que eu comia na minha infância. Gente, eu acho tão saboroso aquilo ali. Eu também. Sabe? Adoro. No feijão, olha. No feijão. Então, é assim, saiba usar, né? Não demonizar nenhum alimento. E também não vangloriar também demais. Ah, o bacon, nossa, o bacon, que delícia, que maravilhoso. Ele é bom como o leite, como qualquer outro, né? Ah, eu vou comer bacon com ovos todos os dias. Será que vai ser bom se você comer bacon com ovo todo dia? Será que vai ser bom mesmo isso? Depende, se você tiver no equilíbrio durante o dia, eu gosto de comer bacon com ovos, então a gente vai regular para que no resto do seu dia você não tenha tanta ingestão de gordura saturada assim. Pode pôr, cabe, mas desde que no resto do dia tá equilibradinho. Na verdade, todo mundo sabe como precisa melhorar, sabe, Frank? E aí, o nosso papel, assim, como nutricionista, é a gente acompanhar esse paciente a fazer essa travessia. A gente ajuda, porque ele já sabe. Então, por exemplo, tem pacientes que eu não trabalho o cardápio. Eu vou trazendo, sabe, o cardápio é para a hora que a gente está conseguindo já organizar algumas coisas. Eu gosto do cardápio. Eu acho importante, e ainda mais dependendo do tipo de paciente, porque realmente cada paciente é um bloquinho, sabe?
Tem paciente que já está num nível de conseguir uma programação maior, tem paciente que está mais desorganizado, e a gente vai acompanhando isso. Mas eu acho que cada um já sabe algumas coisas, 3 pontos que pode melhorar na dieta, que já vai fazer diferença hoje em dia. Então, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está a sua ingestão de água? Como é que está a sua ingestão de frutas? E como que está a sua ingestão de salada crua? 3 pontos para vocês observarem, de incluir, ao invés de pensar em tirar coisas da dieta, por que não pensa em incluir? Então, não vamos restringir, vamos adequar. É mais importante do que o castigo da restrição. Eliane, se eu quiser montar uma farmácia natural em minha casa, quais são os 5 alimentos e plantas para ter sempre em casa? Quais seriam e qual que você recomenda? Bom, vamos lá. Vou falar das coisas que eu gosto de ter aqui. Eu gosto muito de ter a equinácea em tintura. Eu gosto que ela mexe toda nessa parte. Eu gosto também porque ela trabalha a parte pulmonar. Então, como eu tenho um filho pequeno, meu filho tem 7 anos. Então, toda vez que está com questão de tosse, nessas trocas de temperatura, é uma das medicações, dos fitoterápicos que eu mais vejo resultado rápido, né, tanto para alergias como problema autoimunes, é excelente. E depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode me procurar, mas pegar uma tintura de equinácea, assim, ter uma tintura de equinácea em casa, sabe? A gente não vai ter ela plantada, mas eu acho importante trazer ela como uma tintura que vocês podem ter em casa, então comprar e deixar aí na farmacinha. Outras coisas para ter na farmacinha, própolis é muito importante. Eu colocaria também o ômega 3 e usar a linhaça, usar bastante a linhaça. Eu posso deixar uma receita rapidinho aqui? Claro, claro, por favor. Eu vou aproveitar e vou deixar também essas receitas aqui que ela está dando, gente. Vai lá no nosso site, frankmenezes.com.br, que eu vou deixar tudo descrito lá para você poder acompanhar, tá? Então, vou aproveitar essas dicas da Lilica e vou disponibilizar lá no site para você poder ficar por dentro. E aqui abaixo eu vou deixar também todos os contatos da Lilica, inclusive o Instagram, para você poder fazer contato e ter esse, quem sabe, até atendimento com ela. Pode falar, Eliane. Tem uma receita que eu gosto muito, que eu considero que é através da alimentação que a gente se cura. Então, algumas coisas que são realmente o nosso alimento vira o nosso remédio. Uma das receitas que eu mais gosto é o creme de linhaça. Então, você vai pegar 5 colheres de linhaça e você vai deixar de molho em 1 copo de água. Esses copos normais de requeijão, assim, completa de água, e deixa da noite para o dia. No dia seguinte, você vai pegar toda essa mistura, vai bater no liquidificador com fruta doce. O que eu gosto de usar? A banana como base e a manga. A manga é bem docinha, então ela fica maravilhosa. Mas pode ser um abacaxi também. Frutas que eu não recomendo é que não tenha muito sabor. Por exemplo, o mamão, ele é mais aguado, né? Ele não vai combinar. A pera é muito suave, não vai combinar. Então, coloca a fruta gostosa, assim, com sabor, porque você não vai usar nenhuma outra fonte para adoçar essa mistura. Então, vai colocar a linhaça com esta água, que já vai ter formado um gel. Você vai pegar uma banana e pelo menos aí meia manga, vai bater tudo no liquidificador. Aí você pode colocar um pouquinho de canela também, para dar uma acrescentada nesse controle glicêmico aí. Já vai estar tudo completo ali, mas só para a gente melhorar um pouquinho mais. Vai bater no liquidificador e você vai ver que isso vai virar um creme. Se precisar colocar um pouquinho mais de água, você coloca, vai colocando de pouquinho em pouquinho, para não ficar muito, não perder o creme, né?
Uhum. E aí, você pode, essa porção vai render mais ou menos 2 porções. Essa quantidade vai render 2 porções. Essa receita, gente, ela é excelente para mucosas. Ela vai tratando toda a nossa mucosa, desde a boca, esôfago, estômago e todo o nosso trato intestinal, intestino, até ânus. Porque a linhaça, ela é extremamente anti-inflamatória. Ela é uma fonte natural de ômega 3. E ela tem essa mucilagem, essa liga dela mesmo, né? Essa fibra, que ela reidrata toda a nossa mucosa. Então, quando está convalescendo, sabe? Ou quando seu intestino não está funcionando bem, ou quando você quer. E assim, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Já vou Então, fazer aqui em casa. faça. E você vai gostar. E aí, a linhaça é um dos alimentos que eu não deixo faltar em casa. Gengibre, cúrcuma, limão, abacaxi, salsão. Difícil falar 5, mas eu vou dar uma outra receita também, que é para quando a gente foi no final de semana, saiu e comeu tudo errado, né? Tudo errado, e você quer dar uma melhorada, né? Começar a semana. Pisou o pé na jaca e aí quer dar uma equilibrada. O que fazer? O famoso pé na jaca, e aí na segunda-feira você quer, se arrependeu, e aí o que a gente vai fazer para dar uma melhorada? Tem um suco que eu gosto bastante de fazer. Você vai pegar o abacaxi, salsão, limão, gengibre e alguma folha verde. Como já tem o salsão, se você usar as folhas do salsão, já está valendo ali, né? Ou o talo do salsão. Mas pode colocar uma couve também, ou um ramo de cenoura, qualquer coisa, tá? Colocar ali para bater com um pouco de água. Aí você vai coar este suco, tá? Cuidado com quem faz esses sucos detox e toma junto com o bagaço. O bagaço, gente, fermenta. Então, não é legal de ficar tomando suco com o bagaço. Além de grosso e ruim que ele fica, aquilo vai fermentar muito no seu trato intestinal e pode dar flatulência. Nem sempre é tão legal assim, tá? Então, algumas coisas a gente toma como frappé e outras a gente, quando é esses sucos assim, que é mais um contra-ataque, né? Eu quero ele para ter uma função diurética, para melhorar ali, por exemplo, comeu muito churrasco. O abacaxi, ele vai ajudar a derreter todo o que está parado ali no seu estômago. Então, no seu trato intestinal. Então, esse suco você vai coar e vai dar mais ou menos uns 750 ml. Deixa ali e você vai tomando durante algumas horas. Deixa na geladeira? Refrigerado? Isso, Assim? deixa refrigerado. Eu gosto tanto desse suco, porque eu coloco bastante salsão, que eu tomo metade dele assim já na hora. Então, mas se você não aguentar tomar ele inteiro, você pode guardar e tomar ali até 2 horas depois, ele está intacto, não perdeu muitas vitaminas assim para o ambiente. Maravilha, que bom essas dicas, Eliane. Para quem está começando agora e se sente perdido, qual seria o primeiro passo, né, para mudar a sua relação com a comida e com o corpo e não entrar nessas loucuras que são oferecidas aí pela internet? Olha, o primeiro passo, e eu vou dar essa dica porque para mim realmente é o segredo do negócio. A gente tirar só um pouquinho do tudo que está comendo, sabe, Frank? Porque a gente não é, assim, a gente peca só dos excessos. A gente não peca, né? Sabe o que eu quero dizer? Então, quer começar? Faz o seguinte: tem alguma coisa que você sabe que você está comendo um pouco a mais. Então, por exemplo, almoçou, está satisfeito?
uma dica super legal, Frank, que é o seguinte: começa a tentar ter horários, porque isso vai ajudar. O corpo, ele gosta de rotina. Então, se o estômago sabe que vai almoçar todo dia, ao meio-dia, ele vai se preparar para receber aquele volume de alimentos. Então, se você, por um acaso, almoçou fora do horário, vai dar diferença no que você vai ter vontade de comer. Então, uma dica é, quando você almoçar fora do horário, vai ter vontade de repetir. Espera um pouco antes de repetir. Dá ali uns 10, 15 minutos para o seu corpo, para a resposta do estômago chegar no cérebro, falar, ó, entrou o volume de alimento que a gente está acostumado, não precisa, pode interromper o estímulo da fome. Ah, tá bom, beleza, vou mandar, tá, libera a colicistoquinina, que é o CCK. Então, libera aí um hormônio que a gente vai ter essa sensação de saciedade. Uhum. Então, demora um pouco mais para fazer as refeições, né? Tira aquele pouquinho que você está sabendo que está colocando a mais. Então, o excesso começa a limar um pouco esse excesso. E, ao contrário, trazer elementos que não estão no seu dia a dia. Então, trazer fruta. Tá comendo fruta? Essa fruta, ela está entrando de uma forma livre ou ela está entrando de uma forma pensada, combinada, né? Então, traz essa fruta para o seu dia, se hidrata melhor, porque você se hidratar também vai ajudar a você saber se você está alimentado ou não, porque às vezes a pessoa está com sede e ela acha que ela está com fome, porque o núcleo é muito perto, entende? Então ali a informação acaba sendo confundida. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer, mas antes de tudo, dormir bem. Primeira coisa. Maravilha. Nossa, Elaine, olha, ficamos aqui mais um pouquinho do que 2 horas. Que incrível, eu acho que é um assunto que rende bastante e que nos ajuda, né, a ter mais vida, saúde, felicidade, que é o que eu falo sempre aqui, e é o propósito também do nosso canal. Então eu já queria, desde já, fazer outro convite para você poder voltar e a gente tirar, inclusive, as dúvidas das pessoas que vão deixar nesse vídeo, você que está me assistindo, que tem algo que gostaria de saber também sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Então já deixa aqui abaixo também a sua pergunta e fica o convite para que você possa responder, né, a gente fazer um bate-bola também com as perguntas mais pertinentes das pessoas. E, nossa, eu tô maravilhado aqui, por mim ficaria 10 horas conversando com você, sabendo muito mais também que tem a acrescentar, e gratidão por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Quem quiser conhecer o seu trabalho, onde te encontrar, qual a sua rede social? Muito obrigado, Frank, pelo convite, vai ser um prazer imenso voltar aqui para responder as perguntas de todo mundo. Eu estou na rede social, no Instagram, através do @nutrimetabolismo. Apesar de eu não produzir muito conteúdo lá, estou sempre nos stories, compartilhando o meu dia a dia, abro caixinha de pergunta lá também, e eu quero voltar aqui, vai ser sempre um prazer conversar com você, que a gente já se conhece já há muitos anos, né? Somos amigos. E nossa, foi tão gostoso o papo, eu gostei tanto, Eliane, gostei tanto de estar aqui, foi tão proveitoso, assim, não sei você de casa, né, se sentiu isso, mas ela trouxe tanta informação do cotidiano, né, e conseguiu
até desmistificar algumas questões que deixa a gente meio desconfiado na própria internet, nas buscas e no que a gente vê. E o seu Pés no Chão, na verdade, foi o que fez, né, também fazer esse convite para esse novo momento, esse novo ciclo do canal, e é isso que eu quero trazer, mais vida, mais saúde, mais felicidade, tudo que tem a ver com essa conexão. Então você está junto com a gente abrindo um novo ciclo aqui também no nosso portal. Gratidão, de verdade. Muito obrigada, Frank. Eu queria também deixar um recado. Sim, por favor. Que para as pessoas, para elas buscarem ter mais prazer na vida. Porque quando você busca ter prazer na sua vida, você vai diminuir a busca desse prazer através da sua alimentação, né? Eu estou no momento entendendo que paz não é a ausência de problema. Então a gente entende que apesar das nossas ansiedades, apesar das nossas questões, você pode ter um coração calmo e repousado no momento, para você poder prestar mais atenção no que está acontecendo. Uma das ferramentas que a gente tem comprovadamente que funciona para essa mudança de consciência é o mindfulness, que é quando você está na total presença do momento, que a partir dali você consegue escolher melhor quais serão os caminhos que você vai percorrer para chegar na mudança que você quer. E uma dica que eu dou é: busque ter mais prazer no seu dia a dia. Busca fazer atividade física, dar essa sensação de dopamina para o seu corpo, sabe? Busca fazer uma comida gostosa para você, gostosa, coisa gostosa. Busca estar com pessoas que te façam bem, se cerque de pessoas que te façam bem. E um ponto também muito importante é você olhar aonde você está errando e ser muito honesto consigo neste ponto e não ter vergonha de buscar ajuda, não ter vergonha de falar sobre isso, sobre suas compulsões, sobre sua ansiedade, quais são os seus descontentamentos, tudo é válido e você não precisa passar sozinho e não precisa ter vergonha de nada. E a gente está aqui sempre para ajudar e para caminhar junto nessa paz aí de entender que tá tudo certo, né? A gente vai conseguir chegar lá. Maravilha, nossa, que delícia te ouvir, Eliane, gratidão. Bom, e aproveitando, né, já que estávamos falando aí de saúde, eu quero mostrar para vocês o nosso livro, Magia da Gratidão, que traz exatamente isso que nós estamos falando, vida, saúde, felicidade. Aqui eu trago práticas diárias, são 21 dias de transformação, um programa onde nós já tínhamos ele no online e foi sucesso de vendas, e agora, pela primeira vez, nós estamos trazendo no impresso para você poder aderir o livro e fazer suas práticas diárias da gratidão. Porque, como Eliane falou há pouco, né, nós precisamos entrar nesse estado, né, nesse estado de bem-estar, nesse estado de mais saúde, que é o que vai trazer saúde para a gente também. Então, sempre trazendo esse equilíbrio. E eu trago um passo a passo aqui, com mais vida, saúde e felicidade através de práticas, de você entrar nesse estado de gratidão. São as práticas que eu faço junto com a minha família e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Nós temos vários alunos, seguidores que já aderiram, inclusive, no digital, e também o nosso programa online. E agora eu trouxe aqui com técnicas até novas, onde você vai poder fazer práticas simples no seu dia a dia, um livro bem prático para você aprender a trazer mais gratidão para a sua vida. E com isso, transformando a sua vida com mais saúde e felicidade, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, estamos na pré-venda. Se você está assistindo nesse período aqui, estamos na pré-venda. O que é pré-venda, Frank? Você vai dizer: Frank, eu tenho interesse pelo livro, então nós vamos enviar para você. E as primeiras pessoas que aderirem, eu vou mandar uma mensagem especial para você também. Vou sentir seu campo e vou fazer uma mensagem especial com autógrafo para você também, tá bom? Então, vai no meu Insta, Frank Menezes Oficial, aproveita para seguir também. A Eliane Graça, eu vou deixar aqui na descrição também todos os contatos dela, caso você queira também, ela faz esses atendimentos à distância para você poder
organizar o teu corpo, né, o teu templo, ela vai te ajudar bastante, eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos, eu digo e assino, porque eu conheço Eliane, inclusive já passei por ela no passado, estou retornando também, e a minha família também faz esse acompanhamento, né? A Paula, se você não sabe, ela faz tratamento oncológico e a Eliane está dando esse suporte também para a gente, trazendo mais vida e consciência para a nossa vida. Então, os contatos estão aqui. Se você não conhece o nosso portal, nós temos o portal frankmenezes.com, onde nós trazemos essa notícia do bem. Você não está cansado dessas notícias destrutivas? Vamos alimentar a nossa mente com o que Eliane falou, com mais saúde, né, mais leveza, com mais prazer. Então, eu trago isso. Artes, comunicação saudável, trago dicas legais. Vá lá no site que você vai ver do que a gente está falando. Coisa do dia a dia. Não é só a espiritualidade dentro de uma bolha, mas a espiritualidade no contexto de vida geral, que é isso que eu estou procurando agora, inclusive nessa nova fase, trazer para vocês. Uma espiritualidade que não seja limitada, mas vivenciada. O que eu fiz aqui, conversando com a Eliane, com outros convidados também, é trazer isso. A gente fala de mistério, a gente fala de tantas conexões espirituais, mas também da nossa vida no cotidiano. A gente precisa trazer esse equilíbrio, porque isso também é espiritual. E lá, no nosso portal frankmenezes.com, a gente fala sobre isso. Também quer aprender inglês? Carol me ensina inglês, curso online, aprenda inglês da vida real. O curso da Carol é o curso mais vendido também da internet, é um sucesso de vendas e você pode aprender inglês com a Carol. Inclusive, eu sou aluno também dela, vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita para comentar aqui embaixo se você já teve algum tipo de compulsão alimentar, se você já fez algum tipo de dieta maluca, ou se já teve, inclusive, algum tipo de ilusão a respeito da alimentação. E o que isso veio te acrescentar. E deixe a sua pergunta que em breve nós vamos convidar a Eliane Graço, a nutricionista, para poder responder as suas perguntas aqui em nosso canal. E eu te desejo muita vida, saúde, felicidade e caminhos abertos. Até o próximo vídeo.